Bom, pessoal, então falando em conta um pouco mais complicada, a gente começou a fazer uma conta um pouco difícil porque vocês não estão habituados. Então, assim, esse é de fato um dos propósitos de fazer a conta daquele jeito, tá? Então, quero que vocês me digam se vocês lembram que a gente chegou aqui na aceleração própria de uma trajetória, né, tipo tempo, parametrizada pelo tempo próprio, e a gente descobriu que esse negócio ficava assim, ó, 1 sobre c quadrado, x 2 pontos ni, x ponto alfa e x ponto beta, tá certo? E aqui a gente encontrou uma coisa assim, menos x ponto gama, x, não, gama é ruim, né, porque já botar sigma, x ponto sigma sobre c quadrado, certo? E aqui a gente tinha encontrado um negócio complicado, um treco complicado que era assim, eta ni alfa, delta beta mi, tá certo? Menos eta alfa beta delta ni mi, certo? Então esse é uma conta típica de tensor em relatividade restrita, tá certo? Você tem aqui umas quantidades físicas e você tem umas conexões entre os índices, né? Então você vê que aqui, por exemplo, o alfa beta, ele simplesmente está dizendo que eu tenho um produto interno entre esses dois vetores aqui, tá certo? Aqui, o ni alfa basicamente vai pegar o alfa, descer e chamar ni e contrair com esse cara aqui, tá certo? Pessoal, esse tipo de coisa vocês acompanham? Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Ou seja, a gente já usou essa notação bastante, a gente já discutiu ela, tá certo? Mas vocês têm que começar a se habituar a pensar nas quantidades físicas colocadas dessa forma aqui, certo? Essa quantidade aqui, pessoal, como é que ela fica, né? Ela vai ficar assim, menos x ponto sigma, dividido por c quadrado, nada mais é do que o quê? Menos x ponto sigma, x ponto teta, eta, sigma teta sobre c quadrado, certo? Mas bem, a gente sabe que esse ponto aqui é o tempo coordenado que a gente está usando. Então a gente sabe que a derivada do primeiro cara aqui no 0, 0, em relação a t é c. Então, e tem um menos aqui, e esse cara no 0, 0 é menos 1. Então esse cara vai ser o quê? Vai ser 1 menos x ponto i, x ponto j, delta e j dividido por c quadrado. Certo? Isso aqui, pessoal, é o módulo, porque é o produto interno euclidiano, tá certo? É o produto interno dessas componentes de velocidades aqui. Então, isso aqui é 1 menos módulo de v quadrado sobre c quadrado. Tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero poupar um pouco a notação e lembrar que isso aqui é igual a gama menos 2. Tá certo? Então, eu vou usar esse resultado aqui, tá certo? A gente volta para cá e escreve de uma maneira um pouco mais compacta. 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre c quadrado. Agora, esse cara aqui é gama menos 2, então fica gama 2 aqui. Deixa eu ver se eu não fiz... Ah, não, desculpa, aqui era quadrado, tá? Então fica gama a quarta aqui. Todo mundo acompanha? E agora sim fica aquilo que a gente tinha antes, né? Isso. x2 pontos ni, x ponto alfa, x ponto beta. E agora o tensor que a gente tinha antes aqui, que é esse aqui. Você pode perceber que ele tem a seguinte propriedade. Ó, esse cara é simétrico, então eu vou trocar o alfa com o ni. Alfa com ni. E eu vou ver que aqui, ó, eu tenho ni beta e aqui eu tenho beta ni. Então você vê que eu tenho uma antissimetria aqui e aqui, ó. Certo? Então é como se fosse um produto, tipo um rotacional aqui no meio. A gente não vai usar isso explicitamente agora, mas é só para vocês terem noção de que tipo de objeto a gente está obtendo aqui. Ele está envolvendo um rotacional em 4 dimensões, certo? Ok, então vou repetir aqui. Alfa ni
delta, beta, mi, menos alfa, beta, delta, ni, mi. Tá certo? Só que eu não quero esse cara aqui em absoluto, eu quero o módulo dele, porque eu quero justamente comparar com aquela noção de aceleração própria que a gente obteve lá atrás, fazendo transformação de Lorentz, botando no referencial onde o observador, onde a trajetória, a partícula está localmente em repouso, tempo a tempo, assim por diante. Certo? Então vamos lá. Para isso, eu vou precisar calcular o quê? 2x mi d tal 2. E cadê o segundo cara aqui? D2x, e eu usei lambda, d tal 2, eta, mi, lambda. Certo? Esse cálculo aqui ele vai me servir para várias coisas. Eu vou saber o módulo desse cara aqui, e sabendo o módulo eu vou saber o sinal do módulo, porque se o módulo for positivo significa que a aceleração é um vetor tipo espaço, né? Ou seja, acelera numa direção espacial, não numa direção temporal, que é razoável, tá certo? Se for positivo, claro. E vai saber o módulo dela, e eu quero ver se eu consigo relacionar com aquela aceleração que eu obtive anteriormente. Okay? Mas veja, esse tensor aqui, esse produto de tensores aqui, vai envolver um produto de dois caras desse tipo aqui. Um com mi, tá certo? Que seria esse primeiro cara aqui, e um outro igual com lambda. Tá certo? Então, eu vou precisar, né? Eu tenho aqui, eu vou até escrever aqui embaixo, eu tenho aqui a parte que eu não vou repetir toda, que seria esse pedaço aqui, tá? Se bem que eu posso escrever, né? Acho que fica melhor. Acho que sim, porque aqui a gente tem espaço, no meu papel não tinha. Então vamos lá, vai ficar assim, gama à oitava, que é esse fator aqui, sobre C à quarta. Ok? Aí eu vou ter x 2 pontos mi, x ponto alfa, x ponto beta, x 2 pontos, mi está errado, é ni. Aqui eu fiz o seguinte, aqui eu fiz, peraí, o positivo carrega o negativo, carrega o kappa, então aqui é kappa, aqui é x ponto, eu usei φ, x ponto psi. Tá certo? Fica um monstrinho assim, vezes o primeiro lá que eu vou repetir. Então vai ficar assim, eta, alfa, ni, delta, beta, mi, menos eta, alfa, beta, delta, ni, mi, certo? Vezes um cara igual, só que eu tenho que trocar os índices daqui para bater com os índices daqui, certo? Então vai ficar assim, eta, kappa, φ, delta, psi, lambda. Espera aí que eu esqueci de botar esse cara aqui. Eu vou botar ele no meio, tá? Vai ser mais fácil de pensar. Eta, mi, lambda. Agora sim, eta, φ, kappa, é simétrico, tanto faz a ordem. Delta, psi, lambda, menos eta, φ, psi, delta, kappa, lambda. Todo mundo concorda, pessoal? Ó, o lambda é o cara que é o mi desse cara aqui, ó. Tá vendo? O mi virou lambda, o alfa virou φ, então o alfa virou φ e cadê você? O ni virou psi, né? O ni virou psi, o ni virou φ e o beta virou psi. Certo? Tudo bem? Então vamos ver o que acontece. Eu vou escrever esse pedaço aqui, ó. Eu vou abrir esse cara aqui, tá certo? Só isso aqui. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Então eu tenho esse eta
com esse eta e com esse eta. Então, eu vou pegar esse termo com esse termo aqui. Vai ser o primeiro, certo? Deixa eu fazer assim. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter aqui o 1 vezes o 3. Vai ser como? Esse eta não muda, fica eta alfa ni. Esse eta também não muda, fica eta fi kappa. Só que veja, esse eta aqui, o mi vira beta, então fica eta beta. E esse cara aqui transforma o lambda no psi. Lambda no psi. Certo? O próximo termo que eu vou pegar é outro que é positivo, porque vai ser o 2 com o 4. Tá? Então, o 2 vezes o 4 vai ficar como? Esse cara não muda, fica eta alfa beta. Esse cara não muda, fica eta fi psi. E, novamente, esse cara aqui vai pegar o mi, vai virar ni. E o lambda vai virar kappa. Ok? Então, eu tenho os dois caras positivos aqui agora. Agora, eu vou querer o 2 com 3. Então, aqui vai ser o 2 com o 3. Vai ser eta alfa beta, eta fi kappa, né? Que é esse cara aqui com esse cara aqui. Aqui, o mi vira ni. E o lambda vira psi. Tá certo? E, finalmente, o último termo aqui, que vai ser o... Eu fiz agora o 1 com... Falta o 1 com 3. Foi o 2 com 4. E o 2 com 3, né? Não, já foi. Peraí. Quem está faltando? 1 com 3, 1 com 4. Falta o 1 com 4, claro. Tá certo? Que é o último cara negativo. Então, vai ficar eta alfa ni, eta fi psi. E agora, o mi vira beta. E o lambda vira kappa. Ufa. Pronto, tá todo mundo aqui. Aí você pensa, o que eu vou fazer com essa bagunça, né? Aí você vai notar o seguinte. Aqui é todo mundo igual. É só x ponto, x ponto, x ponto, x ponto. Ou seja, alfa, beta, fi e psi, eles são simétricos. Tá certo? O que vai ter de diferente? Bom, eu vou ter duas coisas que podem acontecer. Eu posso ter esse cara contraído com esse e esse cara contraído com desses. Eu só tenho essas duas possibilidades. Eu não tenho mais nenhuma possibilidade. Esse primeiro cara aqui, ó, vamos procurar os termos que eu vou ter aqui, o ni contraído com o kappa. Então, ni kappa está aqui, eu tenho um aqui, ni kappa não tem mais, ni kappa não tem mais. Então, eu só tenho um termo que vai contrair um x dois pontos com um x ponto. Tá certo? Desculpa, um x dois pontos com um x dois pontos, que vai ser esse cara aqui. Eu nem preciso me preocupar com o que vai acontecer com o resto, porque vai dar x ponto quadrado, x ponto quadrado. Certo? Bom, mas x ponto quadrado vai ser igual ao quê? Né? A gente escreveu aqui, deixa eu botar... é porque ficou difícil de acompanhar, né? Eu vou escrever aqui, mais uma vez, aqui vai ficar assim, ó. X ponto sigma é igual a menos C2 gama menos 2. Tá certo? Mas veja, quando contraiu o ni com kappa, sobrou esse cara aqui vezes esse cara aqui. Tá certo? Cada um deles vai ter um fator de C2 gama menos 2. Ok? Então, esse cara vai ficar assim, ó. x2 pontos ni, x2 pontos ni, e aqui eu vou ter C a quarta gama a menos 4. Esse termo aqui, né? Esse termo todo aqui. Certo? Agora, veja, por mais complicado que sejam esses outros termos aqui, ele vai sempre ser assim. Um cara dois pontos contraído com um cara com ponto só, vezes um cara dois pontos contraído com outro cara do ponto só,
E depois sobra o quê? Ó? Se eu peguei esse com esse e esse com esse, sobrou só mais um ponto com ponto. Tá certo? Mas esse cara vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Mas o que vai sobrar é que um cara corta com o outro, por causa da simetria, e sobra só esse cara aqui. Tá certo? Mas aí o que vai acontecer? A gente vai ter assim, x, 2 pontos ni, x ponto ni, e aqui vai sobrar um x ponto com x ponto. Mas um x ponto com x ponto é menos C2 gama menos 2. Certo? Isso. Fica assim, né? x 2 pontos ni, x 2 pontos é o kappa, né? É kappa, eta, ni, kappa. Isso aqui é simplesmente, eu pego esse cara aqui embaixo e vira ni. E tiro esse cara daqui. Certo? Lembrando que isso vai acontecer na relatividade restrita com facilidade, porque a derivada métrica é zero. Tá certo? Quando a derivada métrica não é zero, tudo fica mais difícil. Aí você tem que transformar para um derivado covariante e tudo mais. Mas então, esse monstro todo virou o quê? Virou esse cara aqui, menos com menos mais esse cara aqui. Isso aqui está ao quadrado, tá? Ok? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Gama à oitava, sobre C à quarta. Eu abro um parênteses grande e escrevo os termos que eu tenho aqui. x 2 pontos ni, x 2 pontos ni, e aqui eu tenho C4 gama menos 4. Deixa eu ver se é isso, se eu não estou fazendo nenhuma besteira. É isso mesmo. Mais, porque é menos com menos mais x 2 pontos ni, x ponto ni ao quadrado, e aqui vai ficar C2 gama menos 2. Tá certo? Então aquela conta toda virou isso aqui. Ok? Bom, deixa eu ver se a gente simplifica. Acho que eu vou para cá. Eu vou botar tudo que der para botar em evidência, tá? Então vai ficar assim. D2x d tal 2 ao quadrado vai ser igual a gama à sexta, x2 pontos ni, x ponto ni, x2 pontos ni, cadê você? Mais x2 pontos ni, x ponto ni ao quadrado, e a gente tem o fator de C2 aqui. Ok? E pronto. Né? Porque eu botei o C aqui, o C à quarta, eu joguei aqui para dentro, cortou com esse, aqui sobrou um C ao quadrado no denominador, e eu tirei o gama menos 2 que tinha aqui, né? É um gama menos 2 aqui, eu tinha um dos gamas a menos 2 e botei para cá, e aqui, claro, faltou o gama a 2. Ok? Bom, agora a gente precisa recuperar o que nós tínhamos antes. Para isso, basta a gente dizer o seguinte. Lembra, esse cara é a derivada da aceleração em relação ao tempo coordenado. A gente sabe que a derivada primeira já tem a primeira coordenada igual a zero. Então esse cara aqui é um vetor que não tem primeira coordenada. A coordenada dele é zero. Né? E a gente pode dizer que ele está apontando numa direção especial, só por simplicidade. Certo? Ou seja, a gente diz que ele é igual a A vezes delta mi 1. Ou seja, ele vai ser zero na coordenada 0, ele vai ser na coordenada 1, ele vai ser A, na coordenada 2 ele vai ser 0, na coordenada 3 ele vai ser 0 também. Eu só escolhi que a aceleração é numa direção qualquer, certo? Uma escolha de sistema de coordenadas, fundamentalmente. Mas o que acontece quando eu venho para cá? Né? Esse cara aqui é x2 pontos, né?
Só que esse pedaço aqui da métrica vai ser o pedaço espacial, então é positivo. Então isso aqui vai ficar assim, ó, gama à sexta, e aqui vai ficar A ao quadrado, dividido por gama 2. Certo? E aqui, o que vai acontecer? Aqui vai ficar assim, x ponto é 1 ao quadrado, vezes A ao quadrado sobre C ao quadrado. Tá certo? Por simplicidade, a gente vai dizer que a velocidade é constante aqui, a velocidade está na mesma direção da aceleração, tá certo? Se não, a gente precisa da expressão completa, ok? Ou seja, a gente pegou um sistema, acelerou, ele estava parado, e a gente acelerou numa certa direção e ele ganhou velocidade só naquela direção, certo? Então, isso aqui é o quê? Vai ficar assim, ó, A2, gama 6, aqui vai ficar, esse gama aqui é 1 menos V2 sobre C2, que, né, lembra, esse cara aqui é o V1 quadrado, porque é o módulo do vetor, tá certo? Só que aqui eu tenho mais x1 ponto ao quadrado sobre C quadrado, certo? Mas isso é igual a isso. Sobra A2 gama 6, que é positivo. Então, de fato, a aceleração própria é um vetor tipo espaço, o que faz sentido. Eu estou acelerando o cara numa direção espacial, eu não estou acelerando ele na direção do tempo, que seria, sei lá, um negócio um pouco mais esquisito. Certo? E se eu tirar a raiz, eu tenho o resultado que eu tinha antes. Eu tenho esse cara aqui. Agora, tiro 2 daqui, eu posso tirar a raiz, porque é um vetor tipo espaço, vai ficar a aceleração gama ao cubo. Tá certo? Que nós tínhamos visto lá na outra aula, que isso aqui era igual a d dt de gama x ponto. Ok? Então aqui a lição é como começar a trabalhar com esses objetos aqui, tá certo? Você vê que tem uma certa complicação aqui se houvesse velocidade nas outras direções, porque esse cara não ia cortar exatamente com esse cara aqui, ia ter um fator de gama meio complicado, tá certo? E o que acontece se eu tiver agora uma partícula acelerada? Ou seja, pensa, a aceleração coordenada, o x, dois pontos, ele é um conceito estranho, porque ele é a aceleração, como eu tinha desenhado para vocês lá, 2 aulas para trás, é a aceleração vista por esses observadores aqui especiais que estão vendo o objeto acelerar, certo? Se aproximando aqui da velocidade da luz. Esses caras estão medindo t, esses caras estão medindo x e estão dizendo que, né, a coordenada está aumentando cada vez mais rápido, a velocidade da que a coordenada muda, aumenta, então esse aqui é um sistema acelerado, certo? Só que pensa num foguete. Do ponto de vista do foguete, ele está acelerando, porque ele está jogando combustível para baixo, com propulsão, qualquer que seja, para conseguir se deslocar o mais rápido possível. Mas ele está medindo a propulsão dele. Né? Você, quando se acelera, você é capaz de medir com os seus instrumentos. Tá certo? E você sabe que você consegue fazer isso com uma forma constante. Você consegue se acelerar constantemente. Então, o que tem que ser constante é esse cara aqui. E não esse cara aqui. Esse cara aqui seria a derivada segunda da coordenada nesse sistema de coordenadas aqui. Mas o que eu mantenho constante é esse fator aqui. Tá certo? Bom, agora o que a gente vai ver é o seguinte, será que se eu faço isso e mantenho uma aceleração constante, esse negócio vai eventualmente violar a relatividade restrita? Ou seja, será que esse cara vai conseguir se acelerar mais rápido que a luz? E a resposta é não. Tá certo? E por isso que a gente vai obter daqui o conceito de energia, a gente vai obter a famosa relação de Einstein, consistente com a relatividade restrita. Ou seja, o que a relatividade restrita exige de consistência para a noção de energia e momento. Tá certo? Então vamos lá. A gente tem 3 minutos. Deixa eu só então introduzir aqui minimamente o que a gente vai fazer. Então a gente quer resolver o seguinte sistema. ddt. Tá? Existem várias formas de fazer isso, aqui é só uma, tá? X ponto, 1, né, dividido por
raiz de 1 menos x ponto 1 quadrado dividido por c quadrado. E eu digo que esse cara aqui é a minha aceleração constante alfa zero. Ok? Bom, é fácil a gente resolver a primeira integral desse programa aqui, que é simplesmente integrar dos dois lados, tá certo? Porém, a hora que a gente for resolver a segunda integral, vai ser mais complicado, porque eu vou ter velocidade aqui, e eu vou ter uma relação não linear aqui entre essas coisas, tá certo? Uma maneira de simplificar o problema é a gente reparametrizar ele, certo? A gente dizer o seguinte, x ponto sobre c vai ser igual a tangente hiperbólica de lambda. Por que essa parametrização aqui é conveniente, pessoal? Porque, primeiro, essa quantidade aqui ela não pode atingir qualquer valor, porque isso aqui já é velocidade sobre c. A gente sabe que esse negócio está restrito a ser, no mínimo, alguma coisa muito próximo de menos c, né, no mínimo negativo, e no máximo uma coisa que se aproxima de c, nunca sendo igual a menos c e c. Tá certo? E a tangente hiperbólica ela tem essa característica, a tangente hiperbólica ela vai lá para menos 1, quando o lambda vai para menos infinito, precisa ir lá para menos infinito para ser exatamente menos 1, e ela vai para 1 quando o lambda vai para mais infinito. Tá certo? É assim que é o gráfico da tangente hiperbólica. Certo? Ela vem aqui menos 1, depois vai para 1, né? E ela só atinge menos 1 exatamente no menos infinito a mais infinito. Então, eu jogo os pontos que não são interessantes, não físicos, lá no menos e mais infinito, que é lambda menos mais infinito, e o resto está parametrizado aqui, certo? E aí o que a gente vai fazer agora é resolver esse sistema aqui usando essa parametrização, encontrar qual é o comportamento de uma partícula acelerada. A gente vai ver que ele tem um comportamento galileano, que a gente espera, que é uma trajetória parabólica, que vocês tanto viram desde cálculo 1, de física 1, tá certo? Mas a gente vai ver também o que acontece quando o tempo vai para infinito. A gente vai ver que esse cara aqui ele vai se aproximando assintoticamente de C, sem nunca atingir exatamente C. Tá certo? Aí a gente vai agora desenvolver um sistema de coordenadas adaptado a esses caras e descobrir todos os detalhes desse sistema de coordenadas, a questão de horizonte e das outras coisas que eu falei para vocês. Certo? Então esse é o programa para as próximas aulas.